Bem, boa noite a todos. Neste momento, daremos continuidade ao primeiro seminário sobre hidráulica e saneamento do programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará, IPGESA, UFPA. Então, hoje, iremos realizar o nosso terceiro encontro com a palestra que tem como tema análise de AVC, avaliação do ciclo de vida em IETs, consideração em projeto e operação. Nosso palestrante hoje será o professor Dr. Luiz Queiroz, ao qual gostaríamos de agradecer antecipadamente sua disponibilidade e participação no evento. O Dr. Luiz Queiroz é professor associado do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Possui doutorado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem larga experiência na área de Engenharia Civil e Sanitária, com ênfase em tratamento de esgoto doméstico, águas residuais industriais e água para abastecimento. O professor é permanente do mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, e também do programa de pós-graduação do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente da Universidade Federal da Bahia. Exerce atualmente o cargo de coordenador do colegiado do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Bem, referente à sua explanação, com relação a dúvidas e perguntas que possam surgir durante a palestra, todas serão realizadas pelo chat, solicitando que descrevam, se possível, o nome completo e a instituição que você está representando. A resposta serão respondidas após a realização da palestra pelo professor. Está conosco também neste evento o professor Neison. Professor, o senhor gostaria de explanar algo antes do início da palestra do professor Luciano? Por gentileza, 10 minutos, se possível. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui dando início à continuidade do primeiro simpósio de Engenharia Sanitária e Ambiental voltado à hidráulica e saneamento, e dessa vez estendendo agora os trabalhos com o professor Luciano Queiroz, da Universidade Federal da Bahia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa rede interligada a outras universidades, focada ao tema de tratamento de esgoto e empreendimentos habitacionais. E, na oportunidade, o professor Luciano foi uma das pessoas que trouxe novas informações técnicas para avaliação de projetos e operação de ETs com análise, ou melhor, com avaliação do ciclo de vida em ETs, né? E esse é uma abordagem muito interessante de uma nova continuidade de sustentabilidade nesses projetos. Então, desde já, agradeço aos alunos que estão organizando mais esse ciclo de palestras, ao próprio professor Luciano por ter aceitado o nosso convite e de compartilhar com a gente mais esse conhecimento técnico de suma importância para ser conduzido de forma acadêmica ou prática mesmo na engenharia. E devolvo a palavra ao Gerson para depois dar continuidade ao ciclo. Obrigado. Beleza, professor. Obrigado, professor Neison, pelas palavras. Repassamos a palavra para o professor doutor Luciano para o início da palestra. Fique à vontade e seja bem-vindo. Bom, obrigado ao professor Neison pelo convite, obrigado aos estudantes do programa de pós-graduação, pela organização, pelo espaço, para mostrar um pouco do que a gente vem desenvolvendo. Uma boa noite para todas e para todos. Vamos, então, dar início aqui à nossa apresentação. Bom, apesar do tema ser um pouco, creio que
a CV não é necessariamente uma grande novidade para quem já é habituado a trabalhar na indústria, principalmente com as questões de rotulagem ambiental, né? Mas, como o professor Neis introduziu o assunto, quando a rede de pesquisa nacional foi criada, uma das inquietações que nos assim, assombrou foi o fato de que a gente estava muito preocupado sempre com as questões de processos e pouco preocupado com os problemas oriundos da sustentabilidade do próprio tratar esgotos, né? Então, o professor Asher Kipperstock, naquela ocasião, sugeriu que a rede adotasse como um primeiro passo para avaliar a sustentabilidade de processos de tratamento o uso da avaliação do ciclo de vida. A sugestão foi acatada e, a partir daí, a gente começou a intensificar a aplicação dessa ferramenta para auxiliar a tomada de decisões do tratamento de esgotos. Mas ainda é um assunto incipiente, existem grupos Brasil afora trabalhando com isso, inclusive o INCTA de Sustentáveis, né, vem apoiando o uso da ferramenta também, mas a gente ainda tem uma necessidade realmente de enquadrar como é que essa ferramenta pode ser utilizada para tratamento de esgotos. É o que eu vou tentar hoje mostrar aqui a vocês. Alguns caminhos que a gente já percorreu, aonde eles podem nos levar, as dificuldades, né, e o que a gente já alcançou até aqui. Bom, então, uma das primeiras questões, né, que aparecem, que é a gente contextualizar aonde essa ferramenta vai ser aplicada. Então, sem me alongar muito, eu acho que a audiência sabe perfeitamente o que acontece por aí. As coisas aí fora em tratamento de esgotos não mudaram muito, né? No Brasil, lamentavelmente, a gente ainda tem um déficit muito grande. Esse gráfico do lado direito, ele mostra, por exemplo, um estudo que a gente fez de índice de estado trófico para reservatórios de abastecimento de água no Baixo São Francisco. Itaparica, né, Mossoró e o Complexo de Paulo Afonso, todos eles no estado da Bahia. Então, as cores são mais importantes que os números, né? Mas em boa parte dos anos de 2017 e 2018, esses reservatórios estavam no estado eutrófico, supereutrófico e hipereutrófico, especificamente no mês de março, em uma coleta do ano de 2018. Então, o desafio, né, de tratar esgotos no Brasil, ele é muito grande, né? Os números falam por si. Baixo atendimento, a prestação do serviço ainda deixa a desejar, necessidade de intensificar investimentos, ou seja, existem grandes desafios a serem suplantados. E um país continental como o nosso, ele traz desafios, né, diversos. A gente precisa atender com tratamento de esgotos aldeias indígenas, populações ribeirinhas, populações quilombolas, pequenos municípios do Brasil, né, grandes metrópoles brasileiras, enfim, é uma diversidade de desafios que certamente não serão respondidos com apenas uma alternativa tecnológica. Mas onde há desafios, também há oportunidade, né? E o ideal, né, seria a gente, né, técnicos, pesquisadores e também os tomadores de decisão, né, sentarmos em uma mesa, ainda que seja uma mesa virtual. Essa é a vantagem de trabalhar, essa é a vantagem que a tecnologia nos traz atualmente, né? Assim, a gente aprendeu a trabalhar integrado, mesmo não estando próximos uns dos outros, para conversarmos um pouco sobre que caminhos o país poderia tomar para vencer esse desafio. Talvez a gente possa tomar um caminho que associe a proteção à saúde pública e ao meio ambiente com a recuperação dos recursos no tratamento, ou seja, nos aproximarmos do conceito de sustentabilidade. Eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente.
A gente não pode, diante dessa oportunidade, a gente não pode perder de vista que a Organização das Nações Unidas, né, divulgou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, e o esgoto possui uma relação próxima com vários desses objetivos, né? A gente poderia falar de água, que está aí para todo mundo, mas também na segurança alimentar, a gente tem um papel importante no fechamento dos ciclos dos nutrientes. A gente também tem um papel importante com a segurança, a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Enfim, pelo menos 4 desses ODS aí, diretamente estão relacionados com o esgoto. Indiretamente, esse exercício pode ser feito certamente a mais de 8, né, desses objetivos. Então, eu acho que se a gente vai vencer esse desafio de atender o país com tratamento de esgoto, a gente precisa ampliar um pouco o nosso olhar. Ampliar como? Bom, ampliar para além do que a gente pratica hoje. Hoje, a gente trata esgotos, né, basicamente orientados por uma filosofia que é a filosofia de tratar para lançar um efluente tratado nos corpos d'água. A própria legislação vigente no Brasil nos dá essa direção. Um outro grande problema é que a gente geralmente ainda toma decisão muito baseados em verdades absolutas sobre projeto e operação de estações e algumas crenças enraizadas, e essa característica não deve ser desprezada, né? O importante é fazer essas verdades e crenças se encontrarem em um espaço onde o conhecimento seja a força motriz da decisão. Não descartando nenhuma possibilidade, porque nós estamos diante de um país que realmente é muito diverso. Então, você pode ter estações compactas de pequeno porte, como essa que aparece abaixo da figura principal. São estações que são fáceis de montar, né? Em mais ou menos 90 dias a gente consegue colocar uma estação dessa pré-fabricada de pé. Ela está embaixo para mostrar isso. A gente não pode esquecer de fechar os ciclos. Então, ao lado aí tem uma foto de uma experiência de compostagem que pode ser aplicada ao lodo das estações de tratamento para valorizar e recuperar nutrientes. Mas, em alguns lugares, a gente precisará certamente de processos mais robustos, com membranas, né? Processo de lodo ativado. Cada caso, nesse país enorme que a gente vive, precisa ser avaliado com muito cuidado. Mas essa avaliação deve se pautar também pelas questões de sustentabilidade. Então, nós fomos treinados, gerações e gerações de engenheiros que lidam com essa área, a pensar em saúde pública, né, e descarte seguro no meio ambiente. Agora, a gente precisa formar uma nova geração, melhor dizendo, a gente precisa reformar nós mesmos, quer dizer, a gente precisa perceber ciclos mais fechados na questão do esgoto, colocar o olhar da sustentabilidade nisso e continuar preocupado com a segurança, a proteção da saúde das pessoas e também a segurança da qualidade do meio ambiente. Então, ampliar a nossa visão para enquadrar a atividade de tratamento de esgotos em um outro olhar. E isso só pode ser feito com conhecimento, com técnicas, né? E, claro, a gente precisará abrir mão, talvez, de algumas verdades no processo, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite. Bom, eu já falei sobre sustentabilidade e aqui esse gráfico nos ajuda a pensar um pouco onde a gente estava, né? Onde a gente está. Então, olhem só, existem tecnologias, a maioria das tecnologias brasileiras de tratamento de esgoto ainda são tecnologias de fim de tubo. Então, na escala do resultado, ela não tem um resultado tão atrativo do ponto de vista da busca da sustentabilidade quanto processos que já incorporaram, por exemplo, os princípios de prevenção da poluição. Prevenção da poluição é um conceito associado à microescala. Ele pode ser tomado dentro da casa da gente, pode ser tomado dentro do espaço empresarial e dentro da ET, né? E
onde a gente age para prevenir a poluição? A gente pode modificar o processo, a gente pode melhorar a operação, e na indústria a gente pode modificar o produto, né? Isso não se aplica talvez muito ao nosso caso, mas modificar processos e melhorar a operação, eu tenho certeza que a gente está sempre procurando. Mas se a gente quiser subir um pouco mais nessa escala, nós temos que nos aproximar dos conceitos da ecologia industrial. E a ecologia industrial é um conceito de mesoescala, na medida em que a gente vai envolver mais do que uma empresa, mais do que um ator, né? E na macroescala, onde a gente vai envolver, às vezes, setores inteiros, e não apenas duas organizações. Então, quando a gente fala de ecologia industrial, a gente está falando de o que é, por exemplo, resíduo para a minha indústria, é insumo para a próxima, né? E nesse aspecto, nós, no tratamento de esgotos, temos também uma responsabilidade importante, né? Na medida em que, por exemplo, o resíduo do tratamento, o lodo, pode ser insumo agrícola para um outro ator nessa cadeia da busca da sustentabilidade. Sustentabilidade é inalcançável, né? Então, assim, é um conceito interessante. As pessoas acham assim, não, tal empresa alcançou sustentabilidade. Não, isso não existe. Até do ponto de vista termodinâmico, a gente pode negar isso, né? A sustentabilidade lá é inalcançável. Mas a gente pode se aproximar de uma sociedade menos perdulária com os recursos e menos cruel, né, com as próximas gerações. Então, é isso que significa se aproximar da sustentabilidade. E esse caminho que está proposto nesse gráfico é o caminho que a gente gradativamente deve perseguir. Então, até aí ainda não falei nada de ACV, né? Certamente quem está aí escutando vai dizer, pô, mas o que esse cara está falando aí que ainda nem falou de ACV? Primeira vez que a ACV aparece aí nos slides, ele está nessas ferramentas associadas a consumo responsável. Vamos guardar esse aspecto aí. Bom, a ACV é, na verdade, uma das ferramentas, uma das técnicas de avaliação de potenciais impactos ambientais que podem nos ajudar a tomar decisões mais interessantes na busca pela sustentabilidade. Ela é a única ferramenta de jeito nenhum, né? Ao longo desse espaço que a gente vai conversar, inclusive, é meu dever falar sobre as limitações dessa técnica. É possível avaliar impactos ambientais por meio de benchmark, criando indicadores específicos. Quem atua aí na área de tratamento de água já deve ter passado os olhos no famoso guia criado pela IWA para avaliar a sustentabilidade, ou, melhor dizendo, né, medir quão próximo da sustentabilidade as letras estão, né, ou melhor, os sistemas de abastecimento, que o guia da IWA é bem mais amplo, ele vai para além da estação de tratamento, né? Pegada de carbono, né, análise de fluxo de materiais e energia, e inúmeras outras, análise exegética, tudo isso pode ser aplicado para avaliar potenciais impactos ambientais. Hoje, especificamente, inclusive animados pelo espírito da rede de pesquisa que o professor Neison se referiu, a gente vai colocar o foco na ACV. Mas eu começo dizendo, colocando honestamente para vocês que essa não é a única técnica e nem sequer deveria ser dita como a melhor técnica. Ao longo da apresentação, vocês vão ver que existem muitos desafios para serem suplantados, principalmente quando a gente aplica ao processo de tratamento de esgotos. Bom, fechando essa primeira parte, a gente pode fazer um grande resumo, né? Primeiro, a legislação brasileira estabelece padrões de lançamento de efluentes, mas não faz nenhuma referência aos impactos ambientais associados às estações. Ou seja, será que construir uma estação com reatores, plástico reforçado com fibra de vidro, é menos impactante para o meio ambiente do que fazê-lo em concreto? Não há nenhuma pergunta a esse respeito no momento da concepção de nenhuma estação de tratamento. Será que aplicar cloro na desinfecção é menos impactante do ponto de vista ambiental do que usar radiação ultravioleta e depois clorar? Também não tem nenhuma pergunta a respeito disso lá na legislação. O fato é que se estabelecem padrões
e se projeta e opera para alcançar aqueles padrões. Finito, não nada mais além disso, né? Bom, existem tecnologias de tratamento diversas, né, com desempenhos diversos e com impactos no meio ambiente diversos. Então, se a gente está falando de aeróbio, né, nós temos um input de energia importante. Se estamos falando de anaeróbio, tem uma possibilidade de recuperar energia importante. Então, esses aspectos também passam, digamos assim, ao largo da tomada de decisão. Então, está dito aí, alguns apresentam alto consumo de energia, usam material, etc. e tal. Mas o que desde os anos 2000, né, a turma vem começando a colocar o olhar lá fora, é que esses sistemas deveriam ser concebidos para pensar o impacto como um todo no meio ambiente. E não apenas a característica do efluente final e o descarte desse efluente no compartimento ambiental ou no solo, né, na água ou no solo. Então, a gente precisaria pensar nisso de uma maneira um pouco mais sistêmica, aonde a gente pode intervir para diminuir os impactos associados ao processo de tratar esgotos. E aí, a avaliação do ciclo de vida pode ser útil para a gente avaliar esses potenciais impactos e identificar pontos críticos e, quem sabe, tomar decisões mais próximas do caminho da sustentabilidade. Bom, algumas perguntas que a gente deveria se fazer antes de conceber um processo de tratamento. Qual será o arranjo tecnológico adequado para a minha realidade social, né, e que atinge padrões de legislação com menores danos ambientais? Será que se eu alterar a legislação para inserir padrões de qualidade mais rígidos, será que eu não vou aumentar excessivamente a complexidade do processo de tratamento? E com esse aumento da complexidade, eu não estarei requisitando da natureza mais energia, mais materiais, né? Será que transportar lodo a uma distância muito grande para aplicar na agricultura também não tem impactos significativos? Eu trato na cidade, transfiro para o campo. Centralizar ou descentralizar? O que será que eu devo fazer, né? Sistemas com muitos recalques, essas perguntas precisam ser feitas. Né? E, por exemplo, né, imaginem que alguém amanhã resolve alterar a resolução 430 e incluir alguns poluentes emergentes, a necessidade de remoção de alguns poluentes emergentes. Será que a gente está pronto para isso? Como o setor está pronto para isso? E se a gente for nessa direção, qual é o tamanho do impacto ambiental que isso vai significar? Então, a ACV, ela ajuda a gente, ajuda a pensar sobre esses assuntos, né? Bom, afinal de contas, o que é a avaliação do ciclo de vida? Né? Qual é o conceito disso? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta que permite avaliar a interação de produtos ou processos ou serviços com o meio ambiente, ao longo de todo o ciclo de vida. Sem me deter muito ao histórico, os primeiros trabalhos de ACV estão relacionados à rotulagem ambiental de produtos na indústria. E as perguntas que se fazia era assim, dando um exemplo prático para vocês. Imaginem que um dia um indivíduo que seja diretor de sustentabilidade da Associação de Shopping Centers do Estado do Pará, ele acorde e diga assim, olha, esse uso de toalha de papel nos nossos banheiros dos shoppings é certamente um grande problema. Gera uma quantidade de resíduo enorme, não é possível que não tenha uma alternativa mais sustentável para isso. E aí ele vai para a reunião da diretoria e lá ele convence o pessoal a colocar aquele secador térmico, né, elétrico, que emite lá um certo ar aquecido para secar a mão das pessoas. Bom, eu acho que a questão toda é que ele não pensou no ciclo de vida como um todo, né? Então, aquele equipamento, ele pode até não gerar um resíduo, uma quantidade de resíduo, mas ele consome energia, ele consumiu materiais mais sofisticados para serem produzidos, etc, etc, etc. Então, para ter uma comparação realmente, digamos assim, mais próximo da realidade, ele precisaria associar
todos os impactos da cadeia de produção da toalha de papel, com todos os impactos da cadeia de produção do secador a ar, né, movido a ar, movido a energia, na verdade, que expele ar, né? E tem uma base de comparação para isso comum. Então, a avaliação do ciclo de vida, ela permite fazer essa avaliação, com toda a cautela, mas é possível, e com toda a incerteza associada, vocês vão ver mais para frente, mas é possível fazer isso por meio da ACV. E aí a visão não fica tão restrita ao resíduo que foi gerado e jogado num balde. Na verdade, a gente precisa pensar desde a árvore, do eucalipto que foi plantado, até a produção da toalha de papel, seu transporte, seu uso e sua disposição final. Então, é isso que se faz ou se tenta fazer, melhor dizendo, né, aplicando a avaliação de ciclo de vida. Bom, a avaliação de ciclo de vida leva uma vantagem sobre outros processos. É o fato dela ser normatizada. Essa norma foi traduzida para o português lá pelo 2003, mas ela, na verdade, foi gestada lá pelos anos 90. Então, ela define, né, o que é a ACV, a avaliação de impactos potenciais impactos ambientais associados ao sistema de produto, a gente já vai entender o que é isso. E ela tem um protocolo. Então, como é que começa isso? Bom, eu tenho que fazer um inventário. Esse inventário tem que ser o mais completo possível, onde eu considere todos os insumos e todas as emissões do meu sistema produtivo. Então, puxando o exemplo que eu dei. Qual é o meu sistema produtivo? O sistema produtivo é toalha de papel, enxugar a mão com toalha de papel. Eu tenho que fazer um inventário desse sistema de produto com tudo que eu puder. Quanto de energia eu uso para produzir essa toalha? Quanto de emissões atmosféricas esse processo acarreta? E aí eu tenho que definir uma fronteira, né? Desde a produção, transporte, instalação e disposição final. Então, isso a gente vai entender nos próximos slides, mas basicamente eu tenho que compilar um inventário, e essa é uma parte que precisa ser muito bem feita no estudo de ciclo de vida. Se a gente traz para o tratamento de esgoto, vai ter exemplos aí, é preciso levar em consideração, por exemplo, a construção da estação de tratamento, né? Sua operação, se ela tem protocolos de recuperação de biogás ou não tem, e por aí vai, né? Então, todos os insumos e todas as emissões. E depois a gente tem que avaliar esse potencial impacto, e para isso tem um método, vai aparecer aí depois, interpretar esses resultados, né? Assim, então, é necessário a presença de um grupo multidisciplinar e qualificado para elaborar a avaliação de ciclo de vida, né? Porque senão a gente perde o objetivo do estudo ou tira conclusões equivocadas a respeito do sistema de produto que a gente está avaliando. Bom, a própria norma define a estrutura da ACV. Ela é aplicada, por exemplo, para planejar, elaborar política pública, para certificação, como eu coloquei, rotulagem, né? Mas ela é uma técnica a todo tempo interativa, né? Você define o objetivo e o escopo do seu trabalho, eu vou falar um pouco sobre isso, interpreta, retroalimenta, começa a fazer seu inventário. Às vezes, a gente não consegue as informações que precisava, então a gente redefine o objetivo e o escopo, retorna para o inventário, roda o processo de avaliação de impacto, interpreta, retroalimenta o sistema. Então, é um processo dinâmico, né, a todo tempo. A avaliação do ciclo de vida, à medida que você altera o próprio sistema de produto, você precisa refazê-lo. Então, ela é um processo dinâmico e retroalimentado, né? Não é um processo hierarquizado verticalmente, digamos assim. Quer dizer, primeiro isso, aí depois isso, aí depois isso, e pronto. Não. A todo tempo a gente está voltando para o início, né, e buscando as interações entre as etapas. Bom, na primeira parte, que é aquela parte da definição do objetivo e do escopo, a gente delineia todo o sistema de produto. Então, vamos dar um exemplo prático, que isso fica muito mais fácil. Bom, um determinado aluno nosso, né, ele usou a avaliação de ciclo de vida durante o doutorado dele, porque ele queria avaliar
os ganhos ambientais, digamos assim, do uso da segregação, né, da urina na fonte, e do uso dessa urina como fertilizante na agricultura. Então, esse foi o sistema de produto dele. Então, veja, para ele chegar lá nesse objetivo, ele precisa definir uma função do estudo dele, a unidade funcional e o fluxo de referência, para começar. Então, qual é a função do estudo? A função seria, por exemplo, comparar a segregação, digamos assim, a opção de segregação da urina com o encaminhamento dessa urina junto com o esgoto sanitário, como a gente conhece. Então, essa pode ser a função do estudo, uma das funções. Unidade funcional. Como é que ele compara se a urina é melhor fertilizante do que um fertilizante químico pré-fabricado? Então, ele tem que ter uma unidade para isso. Então, no caso dele, ele escolheu 1 hectare adubado. 1 hectare adubado com urina, 1 hectare adubado com o fertilizante químico. Então, é preciso ter uma unidade funcional básica igual para que se permita, por exemplo, a comparação entre os ganhos ambientais dentro do sistema de produto pensado. E precisa ter um fluxo de referência. Então, a urina vai ser segregada no vaso segregador, depois ela vai ser estocada para higienizar, daí ela vai ser transportada. Então, tem que ter um fluxo para fazer essa análise. A honestidade do avaliador é muito importante. Então, assim, uma das grandes gargalos da avaliação do ciclo de vida é que se omite informações numa grande quantidade de estudos. E isso não é interessante. Lá na frente a gente vai ver as limitações, e boa parte da limitação advém desse aspecto, de que não se descreve o sistema de produto completamente, adequadamente, de maneira transparente, para que quem vai interpretar seus resultados possa concluir, tomar uma decisão adequada. Então, terceiro passo, definir a fronteira. O que significa isso? Bom, a minha fronteira vai desde segregar a urina num banheiro seco até a adubação no campo. Então, essa é a fronteira do meu sistema de produto, do trabalho desse ex-aluno nosso, né? Já uma outra aluna nossa, ela avaliou os ganhos ambientais em uma estação de tratamento de esgotos composta por reator UASB e uétilos construídos. Aonde foi a fronteira dela? A fronteira dela começou no portão da ET, então ela não avaliou os impactos do recalque, né, etc. E foi até o momento em que esse esgoto era descartado na natureza. Então, essa foi a fronteira, né, do sistema de produto. Isso precisa estar muito claro nos estudos de ACV. Quarto aspecto importantíssimo, o requisito da qualidade dos dados. Você vai dizer qual é a qualidade dos dados que você precisa. Por quê? Porque para montar seu inventário, você vai ter dados de primeiro plano, que você vai buscar, são originais, você pode ir para o laboratório fazer análise da qualidade do seu efluente e usar aqueles dados. Você pode usar catálogo de fabricante para obter informações sobre a entrada de energia, quanto consome de energia nas bombas, nos aeradores, nos sopradores, se for o caso. Você pode pegar dados, e tem os dados de segundo plano, né? A fronteira de segundo plano. Esses outros dados, eles normalmente vêm dos insumos. Então, vou dar um exemplo prático. Cloro. Você não vai, obviamente, até a indústria que fabrica cloro, pegar toda a informação lá para botar no seu inventário, né? Você vai, provavelmente, utilizar essa informação de uma base de dados que já existe dentro de um software ou dentro de um ambiente para fazer o seu estudo. Então, todos os impactos advindos da produção do cloro, eles vêm de uma outra, né, de uma outra fonte. E isso é muito importante. Você precisa dizer se esse tipo de informação lhe serve ou não. Então, os requisitos de qualidade dos dados é quem está fazendo a avaliação, quem define. E, claro, olhando as suas limitações, né? Assim, não posso conseguir esse dado, só posso conseguir aquele, paciência. Alocar. Vamos ver isso mais para frente. Vou evitar falar disso agora, porque é um pouco mais complexo, mas a gente vai entender o que é alocação. Depois, definir tipo de impacto, a metodologia, interpretar. Por fim,
você precisa dizer quais foram as limitações do seu estudo, ser honesto com quem vai ler o seu trabalho. E, por fim, se for possível, definir logo na estreia qual vai ser a análise e o formato desse relatório. Isso é um formalismo importante também para tentar padronizar um pouco a forma com que a gente mostra os resultados desse ciclo de vida, porque senão cada um mostra o que quer e aí ninguém consegue se entender. Bom, um exemplo, né? Vamos lá. Imaginemos aqui um sistema de produto de reciclagem de material. Então, aqui, como eu falei, quais são as funções? São duas. Você tem uma função que é o tratamento do material. Então, imagine que você está querendo aproveitar o lodo na agricultura. Todos os impactos associados e que a sua opção foi, por exemplo, desinfetar esse lodo com a cal. Então, todos os impactos associados ao tratamento desse material vão precisar ser contabilizados no seu sistema de produto. E a outra função é a produção do coproduto. Que coproduto é esse? É o biossólido, que vai substituir o fertilizante químico. Então, essas duas funções estão juntas quando a gente trabalha, por exemplo, com reciclagem de materiais. Sempre é assim? Tem duas funções? Não. Às vezes pode ter uma, às vezes pode ter três. Mas, geralmente, quando a gente trabalha com reciclagem de materiais, essas duas estão sempre presentes, né? Água de reuso, a mesma coisa. Eu preciso entender a função. Uma das funções é como eu produzo a água de reuso e avaliar os impactos. E a outra é a própria água de reuso e sua utilização como um coproduto do processo, né? Então, está aí o exemplo. A fertirrigação com efluente tratado e aproveitamento de urina humana comparado ao tratamento convencional do esgoto e adubação com fertilizante mineral. Então, eu tenho que avaliar os impactos de todo o processo, além da questão do coproduto de cada uma dessas reciclagens, né? Os fluxos de referência têm que ser definidos para uma mesma unidade funcional. Então, é o que eu comentei no slide anterior. Para fazer essa comparação, eu preciso ter o mesmo parâmetro. Então, o avaliador escolheu 1 hectare adubado. Ele poderia escolher 1 hectare de plantio de mandioca adubado? Pode. 1 hectare de laranja adubado? Pode. Ele vai refinar o sistema. Mas esse precisa ser igual para todos, né? Não pode mudar a unidade funcional. De maneira gráfica, né, o que está no slide anterior é representado dessa maneira aí. Você tem o fluxo elementar, que é o fluxo natural. Então, imagine, nitrogênio vem da natureza, tem uma setinha ali, né? Está no ar, nitrogênio. Por meio do processo Haber-Bosch, eu comprimo esse nitrogênio aí, e na indústria de fertilizante eu produzo fosfato. Esse fosfato vai para a agricultura, né? Na agricultura, ele vai ser utilizado, vai haver perdas, vai haver lixiviação, etc. Então, todo esse fluxo eu preciso construir antes de avaliar os meus impactos. Bom, então eu venho para a parte do inventário, né? O que é um inventário? O inventário, o nome já descreve, é um inventário mesmo. Eu vou ter que inventariar, né, da contabilidade, estou me emprestado esse termo de lá, tudo que eu usei nesse processo. Então, eu tenho que colocar a matéria-prima, né, quanto eu extraí de areia, de brita, se eu estiver fazendo, por exemplo, um inventário da etapa de construção, né? Tenho que ver quanto de energia cada etapa do processo aportou para aquilo ali. E por aí vai. E tenho que também inventariar as emissões. Então, quanto de voláteis ou de CO2 eu emiti no meu processo? Quanto de nitrogênio foi descartado no efluente tratado para o curso d'água? Quanto de lodo eu produzi no processo? E por aí vai, né? Então, o inventário é a etapa muito importante do ciclo, da avaliação do ciclo de vida, porque a gente tem que levantar todas as informações possíveis do processo. Isso é caro, né? Custoso, custa recurso, custa tempo. E então a gente lá na Bahia desenvolveu uma técnica que, ao invés de gastar muito tempo fazendo um inventário, é melhor fazer o inventário de maneira dinâmica. Eu construo um inventário básico, faço uma avaliação de impacto, interpreto e verifico se isso é suficiente para responder o objetivo do meu trabalho. Então, eu vou dar um exemplo prático. Imagine que a gente estivesse fazendo um ACV de uma iniciativa de um banheiro ecológico, esses banheiros que a literatura, né,
diz assim, são banheiros com pouco uso de água. Basicamente, é o banheiro seco, que a única água que usa é uma água para higienizar, às vezes, a laje, né, onde as pessoas ficam acocoradas para defecar, por exemplo. Então, é um mínimo uso de água. Aí alguém que está fazendo a CV diz, olha, aqui na entrada a gente deveria considerar essa água aí, porque tem impacto disso, coisa e tal. Bom, aí, tá bom, vamos considerar. Quando a gente roda aí os nossos cálculos, a gente verifica que a quantidade daquela água é muito pequena e o impacto que ela traz é muito pequeno. Então, se a gente retirar isso do inventário, não haverá um prejuízo para a avaliação dos potenciais impactos. Então, é isso que essa metodologia do cone invertido propõe. Que a gente venha do maior, ou seja, comece considerando tudo, mas depois a gente vai descartando do inventário alguns insumos, algumas emissões, que são insignificantes para o nosso processo. Então, isso é um processo, né? Isso é um processo interpretativo e dinâmico. Bom, depois de tudo isso, a gente vai escolher as categorias de impacto, né? Então, a ACV, a técnica de ACV, você tem categorias de impacto de ponto médio e categorias de dano de ponto final. Bom, a grande maioria dos trabalhos feitos com esgoto é feito com categorias de impacto de ponto médio, do inglês middle point, né? São essas aí que estão listadas aí. E, geralmente, existe um trabalho publicado por um grupo em 2014 que, inclusive, critica o uso de todas essas categorias. Ou seja, existe muita incerteza no uso de algumas dessas categorias, como, por exemplo, formação de ozônio fotoquímico, que é uma que eu tenho uma recordação muito forte. Assim. Os próprios centros de excelência em ACV dizem que essa categoria de impacto ainda requer melhorias para se avaliar de maneira mais precisa os impactos nessa categoria. Então, cabe a quem está desenvolvendo o estudo escolher as suas categorias e justificar por que elas estão entrando ou por que elas estão saindo do processo. Então, claro, a gente não pode aqui dar um curso de ACV em 45 minutos, né? Isso é complexo, a gente deve gastar uma boa quantidade de tempo tutando para definir esse negócio adequadamente. Mas, de uma maneira bem geral, se pode dizer o seguinte, que as categorias de dano de ponto final, elas estão mais associadas à escala temporal, ou seja, aos impactos ambientais de curto e longo prazo. Né? E as categorias de impacto de ponto médio, elas estão mais associadas a uma avaliação de impacto associadas ao próprio processo em si. Então, essa, no fundo, é a grande justificativa para trabalhar com categorias de impacto de ponto médio. E, claro, fazendo o julgamento, como eu coloquei. Bom, a CV não tem só um método, né? A avaliação de inventário, que é a próxima etapa do estudo, ela também dá muito trabalho. Então, qual é o problema? Vou usar o caso brasileiro. Nós não temos, né, ainda classificados, por exemplo, todos os impactos ambientais associados a todos os biomas brasileiros. Né? Então, essa rede de pesquisa que está aí, ela vem trabalhando nisso e recomenda alguns modelos para o contexto brasileiro. Mas uma das lacunas que a gente ainda precisa preencher no Brasil é justamente essa. Assim, se você perguntar qual é o impacto no bioma Caatinga, a gente ainda não tem muita informação. Então, na maioria das vezes, se recorre a métodos de abrangência mundial, como o RECIPE 2016, né? Que são, o que significa isso? Bom, independentemente de qual lugar da Terra eu esteja fazendo a minha CV, se eu usar esse método, ele representa os impactos com algum aceitavelmente, né? E também existe, alternativamente, o Impact Worthy Plus, que também é a mesma coisa, só que Impact Worthy Plus é mais associado à categoria de impacto de final, essa segunda categoria daqui, né? Ponto final. Então, a grande maioria dos trabalhos usa realmente o RECIPE na ausência de modelos de contexto local. Esse é um enorme desafio da ACV. Como representar impactos no nível local. O Brasil está engatinhando nisso. Quem quiser se aprofundar um pouco no tema, existem referências bibliográficas como essa que está aí, né?
que merecem uma leitura cuidadosa para entender as melhores práticas de caracterização de modelo. Então, é óbvio, como eu disse, não dá para eu cercar tudo aqui. Quem vai se interessar por essa área vai ter que buscar literatura mais aprofundada, principalmente quem quiser desenvolver seus temas de pesquisa com isso. Os softwares, quer dizer, a ACV é muito atrativa porque depois que a gente faz o inventário pode ser feito numa planilha Excel, não precisa de sofisticação, nada disso. Eu, inclusive, acho que é lá que ele deve ser feito, julgado, refeito, né? Só depois de tudo isso é que a gente vai para um software da vida. Ou seja, nós vamos pegar o nosso inventário e aí sim vamos para dentro de um ambiente desse, escolher métodos, inserir nossos dados, buscar nossas bases de dados, ou seja, fazer um trabalho que se aproxima muito mais da mecânica do que propriamente do pensar. O pensar está muito associado à avaliação do inventário de ciclo de vida, o slide anterior, né? E, claro, depois que os resultados saírem daí, a gente vai voltar a pensar, porque precisa interpretar o que a gente obteve. Existe um software livre chamado OpenLCA. Esse slide propositalmente traz aí www.openlca.org, você pode baixar lá, né? O nome já diz tudo, ferramenta aberta, gratuita. E existem softwares que possuem patentes, né, como o CIMAPRO, ou CIMAPRO, chamam dessa maneira, o GABI, né, que também podem ser utilizados. Lá na UFBA, especificamente, a gente tem trabalhado com o CIMAPRO, mas como os recursos de pesquisa estão muito limitados, a gente tem nos voltado cada vez mais para usar o OpenLCA e não ficar tão dependente assim de recursos, porque são caros. Para vocês terem ideia, a licença de um software desse não custa menos de R$30 mil. Muito bem. E esse slide que apareceu aí? Bom, esse slide é porque a CV é muito sedutora, né? Então, tem software, tem método, tem norma, então parece uma coisa muito engenharia, né? Mas não é não. Na verdade, ela é muito maliciosa. E se a gente não tiver cuidado com o que a gente está fazendo, a ACV não vai dar resultados. Eu diria até que ela vai dar resultado, óbvio, né? Vai sair alguma coisa dos cálculos, mas esses resultados não são confiáveis. Então, é preciso ter muito cuidado com as limitações dessa ferramenta. E é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, primeiro, um estudo de avaliação de ciclo de vida criado a partir de um inventário, que por sua vez vem de dados primários e secundários, possui incerteza. Então, se você não reporta a incerteza do seu estudo, eu sinceramente acho que ele tem pouca validade científica, né? Por quê? Porque, olhem só, apenas passando os olhos rapidamente nesse quadro que eu copiei e colei aí, quantas incertezas podem aparecer no estudo dessa natureza? Você pode ter incerteza de parâmetros, você tem incerteza associada ao próprio modelo que você escolheu, aqueles lá, Recipe, Word, Plus, Mas, etc. e tal. Você tem certeza da escolha, por exemplo, da sua unidade funcional. Quem foi que disse que 1 hectare adubado é melhor do que 10 hectares adubados? Ninguém lhe disse nada disso. A variabilidade temporal, esses estudos pegaram dados que representam a realidade agora, eles não vão mudar nunca? Claro que vão. A variabilidade espacial, eu faço um estudo na Bahia e ele é adequado no Pará, tudo isso é fonte de incerteza. Então, é preciso avaliar a incerteza. Os softwares existentes por aí usam o método Monte Carlo e a matriz Pedigree. É a única forma? De jeito, maneira nenhuma. Você pode usar técnicas estatísticas diferentes. O importante é avaliar a incerteza, né? Bom, alguns casos de estudo para ilustrar o uso da ferramenta. Então, lá, no âmbito da rede, que o professor Neso apresentou no início dessa fala, dessa palestra, né? Foram analisadas 2 ETs de pequeno porte, a gente usou o CIMAPRO e o método, naquela ocasião lá, não foi o Recipe, foi CML. Mais ou menos uma ET composta de WASGO Wetland e uma outra composta de WASGO Lodo Ativado. Define-se a fronteira do sistema, estão vendo aí? Ficou fora a rede coletora, ficou fora o tratamento preliminar, os resíduos de construção civil não foram considerados. Então, a gente tem que... Isso quem faz é o avaliador. Quem está fazendo a ACV é responsável por isso.
né? Tratamento do lodo não foi incluído na fronteira do sistema. E a gente também não levou em consideração a fase de desconstrução, ou seja, se um dia a gente for demolir essa estação, também não entraram aí os impactos. O que é o inventário? O inventário é isso aí. Então, em 20 anos, o consumo de eletricidade de baixa voltagem vai ser de 126.144 kWh, por exemplo. Essa estação vai emitir metano nessa quantidade aí. Isso aí é o inventário, vem das equações que você definiu. A DBO foi obtida a partir do produto da vazão, pelo tempo, pela qualidade do efluente medida no laboratório. Então, isso é o inventário, um exemplo de inventário. E aí a gente vai para o software. O software nos dá esses gráficos aqui. O que eles significam? Olha aqui no da direita. Em cinza é o concreto. Então, o concreto é responsável por 90% dos impactos associados à categoria eutrofização. Se eu trocar o material, eu provavelmente vou alterar essa quantidade de impacto que está aqui. Então, essa é a interpretação desses gráficos, trazendo para a realidade dos nossos processos. Então, vamos lá. Reparem o que o uso do cloro faz com os impactos. O uso do cloro é responsável por quase todo o impacto da categoria depleção abiótica. Mas esse uso do cloro aqui, professor, é o cloro que a gente coloca no efluente tratado, e esses impactos aí, quando eles chegam no rio, também. Mas esses impactos aí são associados à fabricação, desde a fabricação do cloro até sua utilização, né? Então, tudo que envolve a cadeia do cloro. Então, para um tomador de decisão, fica claro aí que se ele quiser reduzir os impactos dessa etiloasma e wetland, ele precisa repensar a etapa dele de desinfecção, né? Porque o produto químico está sendo responsável por um impacto elevadíssimo em algumas categorias, né? Já o problema do aquecimento global e na categoria eutrofização, a qualidade do efluente final causa muito impacto, porque os reatores UASB dessa estação não aproveitavam gás. Então, haja impacto na categoria aquecimento global oriunda do metano que o UASB manda para a atmosfera, né? No lodo ativado aqui, a UASB associado com o lodo ativado, gráfico da direita, observe, por exemplo, que o efluente final, essa estação não nitrificava bem, né? Então, ó, na categoria eutrofização, o efluente final é responsável pela maioria do impacto. Se eu tomar a decisão aqui de fazer reuso do efluente, o impacto dessa categoria se torna irrelevante do efluente, porque eu estou direcionando esse efluente para uma outra aplicação que não necessariamente causará impacto no curso d'água que recebeu o efluente tratado. Então, a interpretação do resultado passa por tudo isso. E aí você retroalimenta o sistema de produto e continua fazendo as interações. O tempo da apresentação está terminando. Outro exemplo que a gente pode usar a CV. Vou usar mais uns 3 minutinhos aí. O outro exemplo da ACV é que a gente pode usar numa mesma estação, variando o cenário. Então, nessa estação daí, a gente tinha um cenário real e criou vários cenários para ela. Bom, o primeiro deles, se eu aproveitar o biogás, né? O quarto cenário, se eu aproveitar o biogás e reutilizar a água como água de reuso, né? E por aí vai. Então, a gente pegou o mesmo sistema de produto e variou os cenários de utilização. E aí vem a tomada de decisão, ó, um dos gráficos gerados desse estudo. Reparem, interpretação, né? Na ecotoxicidade marinha, eu posso, como eu vou reaproveitar a água de reuso, eu tenho um impacto que está aqui na escala negativa, porque eu deixo de gerar impacto. O que é isso, professor? Observe. Se eu não utilizasse água de reuso, eu não utilizar água potável, então, como eu deixo de usar água potável porque estou utilizando água de reuso, o impacto de toda a cadeia de produção de água potável, toda a cadeia, captação, tratamento, etc., vai ser abatido dos potenciais impactos ambientais da minha iniciativa. Então,
Então, é por isso que a água potável está do lado negativo do gráfico. Eu estou evitando esse impacto ambiental, né? Então, é assim que... E do lado positivo, continua sendo a eletricidade o vilão aqui desse cenário. Então, eu deveria buscar processos ou otimizar o consumo, ou fontes alternativas, e aí vou tomando decisão para reduzir esses impactos aqui. Bom, algumas reflexões para a gente ir fechando, né? O problema da confiança dos dados, ou seja, utilizar a base de dados como essa que está aí, a EcoInvent, que vem nos pacotes de software, é preocupante, porque a realidade que esses dados foram obtidos é a realidade europeia, não é necessariamente a nossa. É preciso tomar cuidado com os métodos, né, de geração, e aí eu continuo insistindo que, para mim, a grande utilidade da ACV é uma avaliação de impacto ambiental conceitual. Então, alguém que acredita nesses números aqui, talvez esteja acreditando numa coisa muito incerta, 20%, 30%. Esse ganho, em termos numéricos, pouco me interessa. Eu acho que o conceito de você encontrar aqui que a eletricidade é o vilão, aí sim. Então, para mim, o resultado do ACV, ele merece uma interpretação mais sistêmica e conceitual. Alguns caminhos para nós no Brasil: fortalecer a iniciativa da Base de Dados Nacional de Avaliação do Ciclo de Vida. De vez em quando o IBICT manda alguns questionários para as indústrias. Então, aos nossos colegas que atuam no setor de tratamento de esgoto, nas companhias, nas empresas, responder esses questionários para a gente ajudar a melhorar os inventários de ACV no Brasil. E, por fim, as oportunidades. A ACV ajuda a identificar ponto crítico, é fato. Vejam o caso lá do cloro, a gente enxerga que o problema está no cloro, sem se importar muito com quanto, né? E essa identificação nos ajuda a pensar em outras alternativas. Será que se a gente tirasse o cloro e fizesse filtros de areia, isso não seria melhor, diminuiria o impacto? Essa é a filosofia da aplicação da ACV na área de tratamentos. Recomendações. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu recomendo... eu vou enviar essa apresentação ao professor mesmo, para ele disponibilizar pelo menos para os estudantes do programa, né? Então, a tese do Diego, eu acho um documento muito bem escrito, tem essa parte conceitual da ACV bem detalhada, né? Alguns trabalhos que a gente fez para entender a lógica, né, como é que elabora o inventário. Então, tem esse artigo aqui da Thaís, que defendeu recentemente o doutorado. Tem um trabalho da outra Thaís, lá do Espírito Santo, que propôs o guideline, né? Minha contribuição aqui foi marginal, ela foi orientada pelo professor Ricardo e pelo professor Calmon, mas foi um trabalho muito legal, porque propõe, de fato, as diretrizes para fazer estudo de ACV em tratamento de água no ambiente urbano, tratamento de água residuária, melhor dizendo. E aqui o outro trabalho do Diego sobre fertilização com urina, que eu usei aqui durante a minha fala, alguns exemplos. Muito obrigado, as referências que eu utilizei. Não posso deixar de falar aí dos meus companheiros de jornada, que ajudam a gente a fazer esses trabalhos. Eu não faço nada disso sozinho, né? Alguns colegas aí especialistas de estatística, outros na área ambiental, outros na área de resíduos, né, que enriquecem, tudo é feito em grupo, né? Então, eu agradeço o espaço e estou aqui à disposição para responder alguns questionamentos aí da nossa ilustre audiência. Devolvo a palavra, então, aí ao nosso mediador. Tem duas perguntas que tem aqui, Felipe. Certo. Ok. Obrigado aí, professor. Nós temos uma pergunta aqui via o chat, em relação aí à explanação sua. A pergunta é o seguinte, é do Felipe, né? Felipe Castro. Professor, como que é definido o peso de cada parâmetro dentro de um impacto ambiental? Por exemplo, o peso do metano e do cloro no aquecimento global. Okay. Obrigado, Felipe. Muito boa pergunta. O que é que está por trás desses números, né? Bom, existem a ACV, para a gente chegar naqueles gráficos e naqueles números, existe toda uma teoria por trás. Então, o que define o peso de cada um desses poluentes
é um fator de impacto, né? É um valor, é um número mesmo. Então, vamos lá. Vamos usar a toxicidade como categoria. É até melhor do que o metano. Então, assim, como é que eu sei qual é a ecotoxicidade causada pelo cloro? Por que entra lá aquele valor? Bom, porque quem elaborou esses métodos revisou uma grande quantidade de estudos sobre toxicidade do cloro a algumas espécies, compilou, tratou isso estatisticamente e chegou em fatores de impacto e equações, né, que resultam naqueles valores que você vê no gráfico. No caso do metano, se usa valores, por exemplo, do IPCC, né? Então, os impactos associados à disposição atmosférica de metano calculada pelo IPCC resultam naqueles números que você vê nos gráficos. Para cada categoria de impacto daquela, existe uma série de equações. Então, existem os primórdios da ACV. Se você for na internet, no Google Acadêmico, buscar os primeiros artigos, lá se descreve isso. E vou fechar com uma resposta interessante. Esses fatores de impacto, atualmente, também existem trabalhos bem interessantes que revisam esses fatores para a realidade local. Então, imagine, um valor desse foi definido lá para a Europa, não foi para a gente. E a gente aplica aqui. Então, como é que a gente poderia fazer para refinar isso? Então, a gente tem acoplado técnicas estatísticas avançadas, como redes neurais, machine learning, para ir buscar informação e calibrar o fator de impacto para a nossa realidade. Então, é assim que é feito. Por trás daquilo ali tem muitas equações matemáticas e uma estatística muito bem refinada, né, para chegar nos valores. Certo. Professor, o Felipe, ele continua, acredito que é a complementação dessa pergunta aí. Como define numericamente a contribuição de cada um? É isso. É por meio desses fatores de impacto, né? Então, eu não mostrei, obviamente, mas existem equações que definem cada peso de cada poluente nessa história. Quando você coloca o inventário, né, talvez seja mais fácil explicar assim. Então, vamos lá. Uma estação que a gente inventariou, a gente chegou à conclusão que ela consome 1 tonelada de cloro dentro do horizonte de 10 anos, que foi o que eu defini para o estudo. Muito bem. Essa 1 tonelada de cloro, para ser produzida lá na indústria, ela consumiu energia, ela consumiu, se for um processo de soda, e por aí lá vai, uma série de produtos químicos, né? Então, quer dizer, tudo isso vem para essa equação, o peso da energia, o peso da soda, o peso, e quando eu puxar o cloro para o meu sistema de produto, ele vai trazer tudo isso comigo. Então, cada poluente, cada sistema de produto desse tem um fator de impacto definido. E é o somatório ou o produtório disso que você vê naqueles gráficos. Agora, chama a atenção para o que eu falei no final da apresentação. Eu acho que na área de tratamento de esgotos, nós não estamos prontos ainda para avaliar os impactos com essa precisão numérica. Como eu disse, eu acho que os estudos de ACV são úteis e interessantes para uma avaliação mais conceitual dos impactos. Então, é assim que é feito, existe número, existe equação, mas o nível de incerteza, quando se usa algo produzido para a Europa e Estados Unidos, aqui no Brasil, já é suficiente para a gente desconfiar que o valor numérico não é tão pesado assim, né? Então, eu ainda acho que a aplicação é conceitual. Certo, professor. Alguém tem mais alguma pergunta aí via chat? Caso contrário, nós passaremos aí a palavra ao professor Nísio, caso ele queira complementar algo aí na explanação do professor. Alô, já estou no ar? Ok. Eu acho que ficou muito clara a contribuição que a CV nos dá sobre o que o professor Luciano está colocando. É um fator mais associado aos fenômenos. Acho que a partir do momento que a gente começar a criar as bases brasileiras e fortificar os bancos de dados, aí sim a gente vai poder numericamente começar a fazer mais uso dos valores para mais, para menos, com mais precisão.
mas os fenômenos eles estão muito bem claros, interrelacionados àquelas tecnologias e já nos permitem dar uma noção do qual vai ser, digamos assim, a dinâmica da seleção ou não daquela tomada de decisão por uma tecnologia 1, uma 2, uma 3, uma determinada escala. E essas ferramentas são ferramentas realmente que elas vieram para fortalecer, e aquele gráfico que o Luciano nos permitiu mostrar, nós temos que sair da tecnologia do final de tubo e temos que ir para o avanço, né? Precisamos fazer essa caminhada para que a gente consiga trabalhar ou tentar chegar no que o Luciano fala, que é a sustentabilidade realmente. Apesar dela não seguir ou não ter, mas a gente vai tentar o quê? Vai tentar chegar neste caminho e ter um resultado a cada momento e cada etapa progressiva a ser feito nos sistemas de esgotamento que estão por vir. O Brasil, por si só, tem uma das melhores oportunidades porque ainda vai implantar sua matriz de esgoto. E ele tem essa possibilidade de, com tudo isso, colocar matrizes muito adequadas à nossa realidade em todas as regiões, de modo a impactar muito menos a associação do meio que a gente vive com segurança e saúde para todos. Era isso que eu tinha para complementar, e desde já que eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do professor Luciano nesse nosso terceiro encontro, e muito obrigado a todos que estão conosco até esse momento também. Muito obrigado, um abraço e obrigado pela comissão organizadora que fez parte. Gerson? Beleza, professor, obrigado aí pelo esclarecimento e apoio, né, neste evento. Bem, pessoal, espero que esse momento tenha sido enriquecedor para todos que estão participando deste evento, né? Neste momento, finalizamos a discussão acerca do assunto e entraremos na reta final do nosso primeiro encontro. Portanto, gostaríamos de agradecer aos nossos realizadores, a UFPA e o PPGESA, a organização do evento, que foi a primeira turma do curso de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA, e agradecer ao professor doutor Luciano Queiroz pela excelente explanação sobre o tema. Agradecer também ao professor doutor Neison Mendonça, do PPGESA UFPA, também pelo apoio e a contribuição aí na fala final aí da apresentação do professor. E agradecer também aos participantes que contribuíram para o enriquecimento deste evento. Esse é o terceiro de 6 eventos, de 6 encontros, né, que teremos ao longo de maio e junho. Por isso, gostaria de deixar aqui o convite para todos participarem da 4ª palestra, que será apresentada no dia 25, às 19 horas, pelo professor Dr. André Bezerra, da Universidade Federal do Ceará. O tema da palestra será a presença de micropoluentes em ET e a estratégia de remoção. Bem, pessoal, obrigado. Fiquem bem. Até o próximo encontro. Obrigado a todos.